Muito boa noite a todas as pessoas. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma roda de conversa, a 7ª roda de conversa do Mandato em Mutirão. Eu sou Bernardo Teixeira, sou um dos pré-candidatos a vereador em Mutirão, né, que é a nossa proposta de mandato compartilhado à Câmara de Vereadores de São Carlos. A nossa 7ª roda de conversa acontece hoje, dia 9 de setembro, e está sendo feita através da plataforma Zoom e também transmitida pelo Facebook, onde também ficará disponível para quem não puder acompanhar sincronicamente conosco nesse momento. Eu queria inicialmente, então, agradecer a presença de todos e todas, pessoas que estão, então, nos acompanhando aqui, e também as que vão acompanhar através das outras plataformas aí do Facebook. Agradecemos também o Partido dos Trabalhadores, que é o PT, que a candidatura está vinculada ao PT, né? E é um apoio importante também para o nosso coletivo. Eu gosto sempre de lembrar, no início da nossa roda de conversa, e aqui nós já estamos pela 7ª vez fazendo essa roda de conversa, que nós estamos experimentando coisas novas, né? A primeira delas é justamente essa participação à distância, né? Por conta aí dos riscos da pandemia, o que nos obriga a não estarmos juntos no mesmo espaço físico, né? Por um lado, afasta a tão desejada presença, o contato físico, por outro lado, às vezes permite a participação de pessoas que estão à distância, né? Então, já é a 7ª vez que estamos fazendo isso, estamos aprendendo, né? Mas, de qualquer forma, sempre pedimos desculpas por eventuais problemas que possam ocorrer, né? Hoje vamos ter uma experiência nova, inclusive, que é fazer a transmissão de vídeos que nós preparamos aí para estrear hoje aqui. Mas, de qualquer forma, essa é uma das experiências. A outra experiência é justamente a experiência de construção de uma pré-candidatura compartilhada, né? Na qual um coletivo de pessoas se propõe a atuar na Câmara Municipal de São Carlos. É lógico que, pela legislação, é preciso ter um nome, um candidato, né? Ou candidata. No nosso caso, esse processo ocorreu lá na 3ª roda de conversa, onde foi feita, então, a definição de um nome. E o nome é o do nosso colega, nosso companheiro Paulo Mancini, que vai, inclusive, concorrer, se for devidamente aprovada a sua candidatura, como Paulo Mancini em Mutirão. Esse vai ser o nome que vai constar na urna, provavelmente, se tudo der certo. Mas, na verdade, a proposta ela está aberta à participação de muitas outras pessoas. Ao contrário das candidaturas coletivas mais comuns que a gente vê por aí, em que um número pré-definido de pessoas concorre, geralmente 4, 5, por aí, pessoas, a nossa proposta é um pouco diferente, porque ela, na verdade, está aberta à participação de qualquer interessado. Qualquer pessoa que assuma os princípios que estão definidos na nossa carta de princípio e que vão ser, inclusive, apresentados num dos vídeos hoje, pode concorrer coletivamente, né? O nome do Paulo é o que vai estar sendo votado, mas as pessoas que constituírem esse coletivo vão ter o direito, depois de participarem, caso o mandato seja vitorioso, do mandato, das decisões que serão tomadas, e o Paulo passa a ser o porta-voz desse coletivo na Câmara Municipal. Então, é uma experiência que a gente está achando bastante interessante, mas é uma novidade para nós e para São Carlos também, né? Vamos ver, então, se a gente consegue. Também temos um vídeo tentando explicar um pouco esse processo que vai ser apresentado daqui a pouco. Eu queria dizer, então, que a gente já teve, repetir, na verdade, a gente já teve 7, essa é a 7ª roda de conversa, tivemos 6, e elas têm durado aproximadamente aí 1h30, às vezes algumas, pelo tema, têm se estendido um pouco mais, mas a nossa programação é para ficar em torno de 1h30. Então, 8h30 seria o nosso prazo, mas a gente podemos continuar conversando se houver interesse, né? Mas nos programamos para essa 1h30. Das outras vezes, temos esticado um pouquinho, mas sempre não muito além disso. Dos temas que nós já trouxemos aqui para debater, já veio a questão do meio ambiente, a questão da educação,
questão das mulheres, a questão da economia, e agora um assunto bastante importante e bastante premente, que é a questão da segurança pública. Em todos eles, a gente associa a palavra mutirão. Então, o tema de hoje é segurança pública em mutirão, que é justamente a busca das soluções coletivas para os problemas que afligem as nossas cidades, particularmente a cidade de São Carlos. Então, esse vai ser o tema de hoje, para o qual nós temos os convidados que vão ser apresentados daqui a pouco. Antes de passar para a apresentação dos vídeos, né, que é a outra novidade que a gente tem hoje, eu queria fazer um primeiro convite, na verdade são 2 convites, né, para dois eventos. Né? Um, já tem certeza, vai ser nesse próximo domingo, é a convenção do PT. Né? O Partido dos Trabalhadores, como qualquer outro dos outros partidos, tem que realizar a sua convenção, justamente onde os candidatos a prefeito, prefeita e vereador, vereadoras vão ser definidos. E a gente espera, então, que isso aconteça satisfatoriamente para o nosso mandato no domingo. Espero não, tenho certeza que isso vai acontecer. E, então, principalmente os filiados, mas os demais também que se interessarem são convidados. Vai ser uma convenção com uma parte importante virtual. Nós ainda não temos aí o link, a gente deve estar divulgando aí nas nossas mídias quando tivermos disponível essa informação. O segundo convite é um evento que ainda está sendo programado, mas no qual nós estamos também bastante interessados, que é no dia 21 de setembro, uma segunda-feira. Já vai ter começado a primavera, o dia da árvore. Então, a gente vai estar fazendo o que a gente está chamando de Primavera em Mutirão, que é justamente uma oportunidade de reunir, né, todos os que já se dispuseram a ser vereadores e vereadoras em mutirão, e também os nossos apoiadores, e fazemos uma confraternização à distância, né, mas também bastante efusiva, né, para comemorarmos aí essa mudança de período do ano e também quase início da campanha. Lembrar que a campanha eleitoral propriamente dita começa dia 27 de setembro, uma semana posterior, mas dia 21 a gente já espera estar fazendo essa confraternização e também estaremos divulgando aí nas nossas mídias a forma de participação, então sintam-se todos convidados, convidadas para esse momento. Então, antes de entrarmos propriamente no tema de hoje, nós vamos fazer então a estreia dos vídeos, né? Então a gente preparou aí de uma forma bastante também colaborativa, né? 3 vídeos, na verdade. Nós vamos apresentar 2 agora e o terceiro talvez mais no final, né? A gente vai deixar mais para frente um pouco aí. Então, eu convido aí o Reinaldo para fazer aí para introduzir aí o primeiro vídeo que foi preparado. Está disponibilizando aí nas nossas mídias mais para frente, a partir de hoje, na verdade. Cada dia fica mais evidente. Os problemas que afetam a coletividade afetam cada um de nós. Acontece que a gente não vive sozinho e por isso não dá para ficar de fora das decisões de interesse coletivo. E assim como você, nós também estamos insatisfeitos com o sistema de representação político atual. Mas só reclamar e denunciar é pouco. O caminho para restaurar a democracia passa pela ação concreta. E nós, do Mandato em Mutirão, estamos propondo a construção de um mandato compartilhado para a Câmara Municipal de São Carlos. Nesta proposta, as responsabilidades da campanha e do exercício do mandato são compartilhadas por um coletivo de pessoas que assumem um conjunto de princípios e compromissos. Para o cumprimento da lei, apenas uma pessoa vai se candidatar. Entretanto, a sua candidatura vai ser composta pelas várias pessoas do mandato em mutirão. Apostando na força do coletivo e na diversidade. Em caso de sucesso na eleição, os integrantes do coletivo serão vereadores em mutirão, representados oficialmente por uma pessoa indicada pelo coletivo. A nossa candidatura está vinculada ao Partido dos Trabalhadores.
mas pessoas sem filiação partidária ou vinculadas a outros partidos que defendem os mesmos princípios podem participar e são muito bem-vindas. Se você concorda que o exercício da democracia não é apenas votar no dia da eleição, se você também acredita que ações locais como essa podem gerar as transformações globais que queremos, venha ser uma vereadora em mutirão. Muito bom. Então, essa foi a primeira exibição pública do primeiro vídeo produzido, né, no Mandato em Mutirão. Tentando explicar um pouquinho aquilo que eu já falei um pouquinho antes, qual que é a proposta, né, do mandato compartilhado. Então, reforçando mais uma vez, os convites para que as pessoas venham ser vereadores e vereadoras em Mutirão permanecem abertos, permanecerão aí durante toda a campanha, né? E agora temos o segundo. Iniciativa de um grupo ilimitado de pessoas, as pré-candidatas, ilimitado de O mandato em mutirão é uma iniciativa de um grupo ilimitado de pessoas, as pré-candidatas e os pré-candidatos a vereadoras e vereadores em mutirão, que estão construindo uma proposta de uma candidatura compartilhada para a Câmara Municipal de São Carlos. O mandato em mutirão se orienta pelos seguintes princípios. Primeiro, do mandato compartilhado. O exercício da política não mais apenas como mera representação, mas como uma prática democrática mais direta e mais participativa. O segundo princípio é o da sustentabilidade socioambiental, a elaboração de políticas com compromisso intergeracional, políticas que promovam a recuperação e conservem o ambiente para o bem das futuras gerações. O terceiro princípio é o da promoção da igualdade e da desconcentração de renda. A desigualdade econômico-social, da qual o Brasil criminosamente é um dos campeões, deve ter políticas para a sua superação, inclusive no município de São Carlos. O quarto princípio é o da defesa intransigente das liberdades civis e dos direitos humanos. Temos que estar ao lado, juntos, com todas e todos aqueles e aquelas que ainda não têm em São Carlos os seus direitos e a sua dignidade integralmente respeitados. Mulheres, negros, ciganos, crianças, idosos, homo, bissexuais, transexuais, transgêneros, moradores de periferia, moradores de rua, etc. O quinto princípio é o do controle social dos serviços públicos. Todo serviço público em São Carlos tem que ter participação direta da sociedade civil na sua gestão, através de conselhos populares deliberativos. O sexto e último princípio é o da ética do amor. A política enquanto prática amorosa às terras são-carlenses, sem ódio, sem violência e na firme defesa de todas as formas de vida que se abrigam sobre nossa Mãe Terra. Obrigado. Então, esse segundo vídeo foi uma iniciativa, inclusive, do próprio Paulo Mancini, né, que mesmo com dificuldade visual que tem, conseguiu fazer um trabalho aí que a gente gostou. Muito bem, então, esses dois vídeos que a gente está disponibilizando a partir de hoje, e vai ter mais um terceiro aí, procuram traduzir um pouco a proposta, né, que a gente vai estar defendendo ao longo aí da campanha e, caso eleitos, posteriormente no mandato, né? Eu queria deixar claro também que para adesão aos princípios, basta, para ser um candidato a vereador em mutirão, né, e o futuro vereador ou vereadora em mutirão, basta se manifestar, né, junto aos nossos meios de comunicação, né, manifestando então a sua disponibilidade em acatar a carta de princípios, né, e assumir os compromissos. Os compromissos são muito simples, participar da campanha, ou seja, ajudar a eleger o mandato, porque sem isso a gente não consegue exercer o mandato, e posteriormente participar
dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações e dos seus interesses, das decisões relativas ao mandato, né? Para isso, então, existe lá um termo de adesão bastante simples. Qualquer pessoa, então, pode entrar em contato, né? A gente vai estar colocando aí no chat, também é fácil perguntar para qualquer um de nós, né? Nós temos aí um e-mail, mandatoemutirao@gmail.com, tem a página do Facebook, né? E contatos pessoais também são fáceis de serem feitos para chegar até a gente. Bom, então, sem mais delongas, eu vou partir agora para o assunto, né, da noite de hoje, da nossa 7ª roda de conversa. E para isso, então, eu vou convidar um outro candidato, pré-candidato a vereador em mutirão, também do nosso grupo, que é o Reinaldo Sorbilli, para conduzir o processo no restante aí da nossa roda de conversa. Obrigado e um abraço a todas e todos. Obrigado, Bernardo. Uma boa noite a todas e todos aqui presentes. Quero agradecer, né, a presença e a participação, né, da Isabela, e a Isabela Pinha e do Gabriel Feltran, né, e apresentar rapidinho, né, a dinâmica dessa nossa roda de conversa, que tem como tema a segurança pública em mutirão, né, apresentando, colocando como que ela vai se proceder esse diálogo nosso. Em primeiro lugar, os nossos convidados terão 15 minutos para fazer a sua exposição sobre o tema, né? Vai começar com a Isabela e depois o Gabriel. Em seguida, o Paulo Mancini vai fazer um comentário, vai ter mais 10 minutos, né? E logo em seguida a gente já entra naquele tradicional e produtivo bloco de perguntas e respostas, né? Então, nós vamos abrir a palavra para as pessoas podem fazer a pergunta diretamente ou também pode escrever pelo chat, seja aqui no chat do Zoom ou no chat do Facebook, né? Então, serão 2 momentos, né? O primeiro momento de exposição dos nossos convidados e um segundo momento depois com o bloco de perguntas e respostas. Então, também como o próprio Bernardo falou, sem mais delongas e tal, vamos passar para os nossos convidados, né? E eu quero... nós vamos chamar inicialmente a Isabela Viano Pinho, né, que é doutoranda pelo programa de pós-graduação em Sociologia na Universidade Federal de São Carlos, mestre em Sociologia pelo mesmo programa e bacharel pela UFSCar e licenciada no momento da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, em Ciências Sociais. É integrante do grupo de pesquisas urbanas na margem da UFSCar. Foi pesquisadora júnior do Centro de Estudos da Metrópole, quando desenvolveu coletivamente pesquisas sobre mecanismos de reprodução de desigualdades e de violência a partir do roubo e furto de carros em São Paulo. Em sua trajetória acadêmica, tem desenvolvido pesquisas com a utilização do método etnográfico nas periferias urbanas e com ênfase nos seguintes temas: conflito urbano, mundo do crime, mercados ilegais, políticas sociais, casas e relações de gênero. Então, já transferindo a palavra para a Isabela, muito obrigado pela sua presença, Isabela, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos vocês. Acho muito legal esse diálogo que a gente está tendo, essa aproximação entre a universidade e a política aqui de São Carlos, que é muito importante. Como eu conversei com o Gabriel, eu vou fazer uma fala mais narrativa, principalmente com uma trajetória de uma interlocutora de pesquisa, para provocar um debate com vocês sobre a questão da segurança pública. E acho que para falar de segurança pública a gente precisa também entender um pouco sobre insegurança, né? E também um pouco sobre violência. Eu vou rapidamente mencionar que a minha experiência aqui em São Carlos, eu não sou daqui, né? Mas eu vim para cá em 2013, fiz graduação aqui. Em 2014 a 2016 eu trabalhei no Cadastro Único dentro da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social.
E a partir daí eu escrevi minha monografia e meu mestrado, né, sobre o tema. E o que sempre me interessou foi essas relações entre as mulheres, principalmente, né, as mulheres pobres em situação de vulnerabilidade social daqui de São Carlos, com o Estado. Então eu sempre olhei para essas relações dessas mulheres a partir dessa experiência do cadastro único, mas também fora dela, porque depois eu faço um método etnográfico, faço entrevistas fora do cadastro único, desse espaço institucional, e vou para esse método, né, que a gente utiliza bastante, que é o método etnográfico, essa experiência que a gente tem de observar as rotinas, os cotidianos, e ficar por um tempo, por um longo período, nesses espaços, né? E a gente geralmente realiza, eu, o Gabriel, que é meu orientador desde a graduação, esse tipo de pesquisa, principalmente nas periferias urbanas. E aí, a partir de 2018, eu fiz uma pesquisa no Eduardo Abdenur, que é um bairro aqui em São Carlos, promovido pelo programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, né, de habitação social popular. Eu realizei minha pesquisa lá durante 4 meses, mas não só, porque até hoje eu continuo em contato com essas mulheres e com essas famílias. E escrevi uma dissertação, né, intitulada como Casa de Mulher, Circuitos Cotidianos de Cuidado, Dinheiro e Violência em São Carlos. Pelo tema que é proposto aqui hoje, da roda de conversa, eu vou me deter mais, né, nessa última questão desse circuito de violência, que eu chamo aqui. Falar mais sobre as diferentes modalidades da violência, a partir, né, dessas experiências dessas mulheres pobres, habitantes do Abdenur, mas que não só, né, são mulheres principalmente que vivem aqui em São Carlos. Então acho que trazendo uma trajetória nos ajuda a puxar algumas questões para a gente debater aqui. Vou falar rapidamente aqui, bem de forma sucinta, para não me estender tanto, um pouco sobre a Ana, né, que é uma interlocutora minha de pesquisa. A Ana, ela nasceu no início dos anos 90, na cidade de São Carlos, e assim como ela, os seus familiares também nasceram e por aqui ficaram desde sempre. E mais, né, moraram durante grande parte de suas vidas no mesmo bairro, no Jardim Gonzaga. Sou nascida e criada na favela, era assim que Ana me dizia. Sua trajetória de sua família, portanto, não é marcada por grandes mobilidades entre estados, cidades, bairros e nem entre casas, né, o que não necessariamente significa que é uma trajetória típica e uma trajetória comum das mulheres, de todas as mulheres pobres aqui de São Carlos, né? A gente vê que aqui em São Carlos tem muita mobilidade, as mulheres se deslocam muito entre a cidade, em várias trajetórias de remoções, de despejos, e buscando menores aluguéis e melhores condições de vida. Então, não é que é uma trajetória típica, mas ela nos ajuda a pensar algumas questões aqui que eu quero levantar, né? No entanto, Ana casou-se e mudou para o bairro Antenor Garcia, e por lá ficou por apenas 6 meses. Quando retornou novamente ao Gonzaga, ao bairro Gonzaga, seu local de origem. Retornou por não ter se adaptado ao novo bairro, segundo ela. Enquanto eu gravava uma entrevista com a Ana, o seu filho de 4 anos interviu e disse: mas nós vamos voltar no Gonzaga mais uma vez. Era muito comum ouvir reclamações das crianças, né, dos seus filhos, sobre o bairro Abdenur, onde moram atualmente. A Laura, por exemplo, que é a sua filha mais velha de 10 anos, sempre me dizia que sentia falta da outra escola, do projeto que participava, das amigas e do movimento do bairro. Da mesma forma que também era frequente que a Ana comparasse os 2 lugares. Na entrevista, disse que na favela podia contar com mais gente para cuidar dos seus filhos quando precisasse, dizia que as pessoas se ajudavam mais com comidas, tinha mais amigos, familiares e sentia-se mais segura. Nesses dias, enquanto eu preparava a fala que ia fazer aqui, né, que ia compartilhar com vocês, eu li o Plano Integrado de Segurança Pública do município de São Carlos do ano passado, né, de 2019. E não é de se espantar que o Gonzaga fosse citado enquanto, né, um local com problemática de incidência criminal e que programas são idealizados neste território com propósitos de recuperação e revitalização de espaços públicos, aumentando a segurança, a qualidade de vida e a autoestima da população. Então, nesse plano aparece o bairro Gonzaga e algumas intenções de modificação, né, das situações dali. É notável que existe um imaginário social aqui em São Carlos
que liga diretamente este território à pobreza, que associa ao crime organizado, entre aspas, né? Às práticas ilegais, ao tráfico de drogas. Então, este seria um espaço, né? Logo, esse seria um espaço inseguro para se viver. Né? Muito se faz essa associação. Porém, pelo que podemos observar na fala de Ana e de seus filhos, é lá que se sentem seguros. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Há alguns anos, a Ana passou pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, né, para quem não sabe, e pela Casa Abrigo, quando precisou fugir com seus 4 filhos pequenos da casa em que morava com seu ex-marido, porque, como me disse, corriam riscos de morte. A sucessão dos fatos que me contou foi a seguinte: ele constantemente fazia ameaças, dizendo que tacaria fogo nela e nos filhos, até que Ana encontrou, de fato, litros de gasolina escondidos. Foi, então, em busca de ajuda de assistentes sociais e ficou na casa-abrigo por 15 dias. Com a saída do ex-marido de sua casa, Ana retornou novamente ao bairro Jardim Gonzaga. É importante dizer rapidamente sobre a história da casa-abrigo, né, da mulher vítima de violência chamada Gravelina Terezinha Lopes, daqui de São Carlos, que foi implantada em 2001 na gestão do ex-prefeito petista Newton Lima e foi a primeira criada em uma cidade no interior do Brasil. Para quem não se lembra, né, mas em março de 97, a Gravelina ela foi encontrada morta, segurando seu bebê no colo, e esse caso chocou a cidade de São Carlos. Ela buscou ajuda dos órgãos de proteção, mas foi encontrada, né, morta pelo seu marido. Durante a gestão passada do Paulo Ottomani, a casa-abrigo ela foi fechada. Também é importante dizer que existiu em São Carlos o Centro de Referência da Mulher, criado em 2008 por meio de um convênio com o governo federal, mas hoje, né, o CRM não existe mais. Então, atualmente, o atendimento às mulheres em situação de violência é feito pelo CREAS. No ano passado, o vereador Paraná Filho, do PSB, parece que protocolou, né, na Câmara um requerimento solicitando uma audiência pública para discutir a possibilidade de reabertura da casa-abrigo. Aí ela foi reaberta até onde eu sei. Foi em 2016 que a Ana e os filhos mudaram para o bairro Eduardo Abnenor. Ela conta que ganhou a casinha por ter passado esse período na casa-abrigo, pois as assistentes sociais conheciam o seu caso. Além de ser titular do programa Minha Casa Minha Vida, a Ana também é beneficiária do programa Bolsa Família há anos, mas já passou por períodos de bloqueio, suspensão e cancelamento do mesmo, sobretudo por conta dos descumprimentos das condicionalidades. Né? Como geralmente faz bicos fora de casa, como limpeza, cabeleireira e garçonete, sua filha Laura, de 10 anos, que em muitas situações pegava os ônibus e levava os seus 3 irmãos mais novos na escola e na creche, porque naquele momento que eu fiz a pesquisa, em 2018, ainda não existia creche nem escola no bairro, né? E aí, por isso que a Ana se justifica pela perda dos benefícios constantes. A Laura, ela tinha 10 anos em 2018, e ela me contou do dia que dormia durante a tarde em seu quarto, quando foi acordada com barulhos na janela. Alguém que batia e gritava: abre a porta. Levantou assustada, perguntou quem era e responderam: polícia, abre. 2 homens armados entraram, fizeram perguntas se tinha mais alguém na casa, com quem morava, onde estavam seus responsáveis. Além disso, olharam e revistaram a casa inteira. Né? Foi isso que me contou, não entrou muito em detalhes, porque o horário do ônibus estava próximo. Em sua narrativa e feições, era perceptível que sentia muito medo dos agentes policiais. Esse episódio não foi a única vez que demonstrou isso. Em outra situação, quando andávamos na rua em direção ao ponto de ônibus, levou um susto e eu perguntei o que havia acontecido. Achei que aqueles homens fossem polícia, respondeu. Outro dia que a levei na UFSCar, passamos de carro pela delegacia e ela comentou mais uma vez: não gosto desse lugar. Seu medo estava relacionado a 2 instituições e agentes específicos, né? A polícia e o conselho tutelar, e os policiais e as conselheiras tutelares. Laura comentou do dia em que me conheceu. Sua amiga falou a ela que eu fazia uma pesquisa sobre as escolas. Imediatamente a Laura saiu correndo, pois pensou que eu pudesse ser conselheira tutelar. Disse-me que tinham ido na sua casa uma única vez e que morria de medo que a levassem sua mãe. Sobre a polícia, comentou que seu tio é traficante e que seu pai mora ao lado de uma biqueira, então já presenciou cenas violentas com eles. Após a situação dos policiais em sua casa, Laura passou a ter muito receio de ficar sozinha, né? E a sua rotina se transformou. Entre 2 e 4 horas da tarde, geralmente vai para a casa de suas vizinhas ou fica na rua com alguém.
É interessante perceber que no bairro eu era muito confundida como assistente social ou enquanto conselheira tutelar. E isso geralmente não era visto com bons olhos, né, como algo positivo. Existia certo receio e desconfiança das pessoas. Na trajetória de Ana e seus familiares, existem outras situações de uso da violência física, né, da força física. Situações violentas, relembradas constantemente em suas memórias. Com 5 tiros no peito, não, 4 no peito e 1 na cabeça, dessa forma que comenta o assassinato de seu pai após uma briga. Ana tem 3 irmãos mais novos que ela, 2 homens e uma mulher. Um dos seus irmãos está preso por ter cometido um homicídio e o outro é envolvido, né, segundo ela, com o mundo do crime. É o mesmo que a Laura comenta, né, ser traficante e de ter conflitos com a polícia. Como vimos, no tempo e no espaço coexistem a ausência e a presença do Estado, né? O controle, o cuidado, a ameaça e a garantia, o desejo dessas mulheres por ter esses benefícios e, ao mesmo tempo, um medo, né, do Estado. E parece haver contradições e paradoxos do Estado nessas vidas cotidianas dessas pessoas. O que demonstra que esse Estado, né, o governo, ele não aparece como uma instituição fria, distante e coesa. A violência, ela não era um tema, inicialmente, quando eu fiz a pesquisa, que eu pretendia trabalhar. Ela nunca foi, né, o que eu pretendia. E acho que isso tem tudo a ver com a trajetória de pesquisa do Gabriel também, né? Quando ele foi fazer pesquisa, não era... Ele estava estudando movimentos sociais e acabou a tese dele tendo a questão da violência, a categoria da violência. Porém, né, o campo, a pesquisa, me mostrava o quanto ela estava presente na vida social dessas pessoas. Nas descrições, percebia como as violências faziam parte das vidas ordinárias, né, dos cotidianos dessas mulheres, da Ana e de seus familiares também. Além disso, era perceptível que as memórias passadas de violência estão muito presentes, né, no presente delas, na vida delas até hoje. E como elas têm duração, como que ficam, né, nos seus corpos e nas suas subjetividades. Durante a dissertação, eu tentei descrever, né, como que essas mulheres lidam com as violências, como elas agem, como elas contornam, com quem contam ou com quem elas deixam de contar e qual rede que elas acionam quando algo, né, acontece de uma situação violenta em seus cotidianos. Não é só uma forma de uso da violência que aparece nas suas vidas, mas sim diversas modalidades de seu uso, desde pequenas e mais habituais, a violências coletivas, institucionais, do Estado, violência, né, do mundo do tráfico, do mundo do crime, e violência que surge entre essas relações do Estado e do mundo do crime, entre a polícia e o mundo do crime. Até situações de estupro, de pai contra a própria filha dentro da casa, né? Mas é muito importante que a gente perceba, que a gente diga que essa violência ela não é dada, ela não é algo inato, ela não é algo natural, né? Aos indivíduos e aos territórios que a gente está falando das periferias. Geralmente as pessoas fazem essas associações, né, entre territórios e pessoas pobres, entre moradores de periferias, com o perigo social, com a violência, de modo extremamente naturalizado e essencializado. E a gente precisa, acho que a gente tem que ter esse esforço que a gente tenta, né, desconstruir, acho que esse é um dos papéis nossos enquanto sociólogos, falando aqui enquanto socióloga, mas não só, né, também enquanto pessoa, desnaturalizar, conhecendo primeiro esses cotidianos. A gente primeiro precisa entender, compreender o que se passa. Não só enxergar com perspectivas de fora, com perspectivas externas. Os formuladores de políticas públicas na área da segurança, da assistência social, precisam tomar esses cuidados, né, com essa estigmatização que a gente já dá de barato, vamos dizer assim, das pessoas pobres, né, e grande parte delas que são negras. Como vimos, a perspectiva da segurança, da insegurança e a representação da violência variam no poder público, por exemplo, e na perspectiva da Ana e de seus filhos. Como provavelmente variam as imagens da polícia para uma criança como a Laura e uma outra criança de outra classe social, por exemplo. O que temos visto no estado de São Paulo, de forma geral, acho que isso o Gabriel vai fazer esses links e vai comentar mais, é que uma política muito pautada, muito voltada para o encarceramento em massa não tem resolvido a questão, né? Da mesma forma,
estava olhando o plano de segurança pública e pensando sobre isso. Da mesma forma que não necessariamente colocar mais polícia, né, colocar mais câmeras de vigilância resolvem o problema da violência. A gente precisa repensar essas estratégias. Acho que essa proposta da gente estar em mutirão aqui e em coletividade, vocês falaram muito sobre coletividade, sobre maior participação. Acho que essa estratégia da gente pensar junto com a universidade, mas não políticas, enfim, nos ajuda a trazer estratégias novas, né, e não só essas que a gente tem martelado no estado de São Paulo há tanto tempo e que não estão sendo efetivas, né, depende da onde a gente olha, vamos dizer assim. Então é preciso repensar essas estratégias, primeiro conhecendo e entendendo quem são essas pessoas, né, como que elas habitam as periferias urbanas brasileiras, que geralmente são criminalizadas, né, são estigmatizadas, enfim. Eu me propus a falar um pouco sobre essa trajetória para a gente recuperar, né, não, acho que a Ana diz muito sobre trajetórias de mulheres, mas não só, né, de famílias daqui de São Carlos, por ter vivenciado e morado no Abdenur e no Gonzaga, e habitado essas periferias urbanas e por ter várias situações de violência aí na sua trajetória. Era isso que eu queria dizer e espero ouvir bastante de vocês. Muito obrigado, Isabela. Desculpa o tempo, não sei se passei. Não, perfeito, super jóia, muito obrigado, viu? E agora, para deixar dando continuidade, né, eu vou passar a palavra para o Gabriel Feltran, que é etnógrafo urbano, professor do Departamento de Sociologia e coordenador do programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar. Ele também é pesquisador do Núcleo de Etnografias Urbanas do SEBRAE, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e atualmente pesquisa os mecanismos de reprodução de desigualdade e violência urbana a partir das dinâmicas sociais e políticas e de mercado transnacionais com efeitos nas periferias urbanas. Também pesquisa a dinâmica dos homicídios do Brasil, no Brasil e na América Latina, e também a estética, política e marginalidade, sobretudo a partir de músicas marginais. Entre outros livros, ele é autor do Irmãos, uma história do PCC, da Companhia de Letras de 2018, e também de Fronteiras de Tensão, Política e Violência das Periferias de São Paulo, pela Unesp, em 2011. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui. A palavra está com você. Obrigado a você, Reinaldo. Prazer estar aqui. Boa noite para todo mundo. Muito legal ver a Isa apresentando. Achei que, trazendo um caso concreto para a gente discutir como a insegurança é percebida no dia a dia, né? E como, quando a gente fala segurança, a gente tem que sempre, no Brasil, pensar segurança para quem, né? O que a gente tem estudado, pesquisado, etc., sempre parte dessas pequenas histórias que a gente vai depois montando como peças de um quebra-cabeça, né? Aqui em São Carlos, a gente fez uma série já longa, já faz mais de 10 anos, que a gente tem muitas dessas histórias coletadas, estudadas, pensadas, e elas são sempre cotejadas com histórias que a gente está coletando em outros lugares do Brasil e do mundo, né? Já faz algum tempo também que o tipo de pesquisa que a gente faz segue trajetórias. Segue trajetória de um carro roubado, segue trajetória de uma pessoa que cometeu crimes aqui, foi parar em outro lugar, segue trajetórias de pessoas das mais pobres às mais ricas, envolvidas em esquemas entre o legal e o ilegal. É assim que a gente tem trabalhado, né, há bastante tempo. Isso permite um jeito de olhar para a coisa que é um pouco diferente do que a gente ouve quando a gente está assistindo jornal ou quando a gente está lendo alguma coisa específica sobre medidas de segurança pública, etc., que, em geral, se referem à repressão, né? Então, todo mundo fala, por exemplo, a segurança pública não é um assunto municipal, é um assunto federal, ou não, é um assunto estadual, né? E depois foi criado o Ministério da Segurança Pública Federal. Então, tem induções federais nesse político.
não é assim que a gente entende segurança pública para começar, né? Eu acho que a gente tem que pensar o modo de entender a segurança pública, e para nós é um modo muito pragmático, né? Sentir-se seguro, ter direito à segurança pública, né? Do mesmo jeito que a gente deve ter direito à educação, direito à saúde, direito à assistência social, a gente deveria ter direito à segurança pública, e, portanto, seria algo que é para todos, né? E segurança pública, a gente sabe que tem milhares de nuances, ou seja, não se trata apenas de um problema de repressão, né? Claro que o universo policial é importante, é claro que as Forças Armadas são importantes, é claro que é importante que haja monopólio da força pelo Estado e assim por diante. Mas segurança vai para muito além disso, né? Segurança é um assunto que deve ser e é assunto de qualquer família, é assunto de qualquer mulher, é assunto de qualquer pessoa que esteja envolvida em qualquer relação social. No Brasil, a partir dos anos 90, segurança passou a ser um tema de todo mundo, né? E eu vivi criança aqui em São Carlos muitos anos, e todas as casas tinham um murinho baixinho, né? Foi nos anos 80 que esse muro subiu, né? E a partir dos anos 90 começou a ter arame farpado e cerca elétrica. E nos anos 2000 começou a ter aquelas cercas de campo de concentração de arame retorcido. E nos anos 2010 começou a ter câmeras de segurança em todo lado. E cada dia a gente se sente mais inseguro e não mais seguro, né? Os dados de criminalidade aqui em São Carlos não melhoram há pelo menos 10 anos. Tá? Eles vêm piorando nos últimos anos, nos últimos 10 anos, e se a gente comparar com os anos 2000, está pior hoje, e se a gente comparar com os anos 90, está pior, e se a gente comparar com os anos 80, está pior. Então tem alguma coisa acontecendo, porque os muros estão aumentando, a segurança vira um mercado cada vez mais importante, aparecem mais equipamentos públicos ligados à segurança, aparecem mais postos de controle, privados ou públicos. A segurança privada é hoje muito maior do que ela era nos anos 80, mas o problema da segurança só piora. Então, há algo a ser compreendido aí, né? Há algo a ser compreendido. A gente tem alguns dados que depois vou pedir para a Isa projetar, mas acho que não é o caso de vê-los agora. A questão é assim, quem se sentia mais inseguro nos anos 80 frente ao que se sente hoje, né? Com tanto condomínio fechado, com tanta segurança privada pela cidade, né? O que eu estou querendo chamar a atenção é que o nosso modelo de segurança pública é um modelo que não oferece segurança pública. Qual é o nosso modelo de segurança pública hoje, no Brasil inteiro, e eu diria que na América Latina como um todo? É um modelo que pensa a segurança como sinônimo de repressão. Segurança pública é sinônimo de reprimir alguns. Não reprimir indistintamente, reprimir alguns, né? A ideia não é que somos todos cidadãos de um país. A ideia é que existem alguns que ameaçam a nossa cidadania. Se a gente olhar para as taxas de homicídio no Brasil, as taxas são, há 40 anos, elas vitimizam o mesmo perfil da população. Não é que o homicídio está espraiado pela população, causando uma insegurança generalizada. Não. 80% dos homicídios no Brasil vitimizam um único perfil social, que é o jovem negro entre 15 e 25 anos de periferia inscrito em mercados ilegais. Porque os que não estão inscritos morrem muito menos. Então, esse perfil muito restrito da população é o perfil que representa 80% dos nossos homicídios. E os outros 20%? Os outros 20% é o seguinte: 2% é latrocínio, ou seja, vítimas de assaltos. 2%. 6% são mulheres que morrem. Ou seja, em geral, 93%, 92%, 93%, 94% dos homicídios no Brasil e em São Carlos
são homicídios de homens, ou seja, esse mesmo jovem, em geral, inscrito nos lugares mais baixos dos mercados ilegais, né? Que mercados ilegais são esses? Tráfico de drogas, roubo de veículos, contrabando, tráfico de cigarro. Aqui em São Carlos houve 6 homicídios seguidos relacionados a tráfico de cigarros, por exemplo, né? Numa sequência de alguns anos. Então, esses são os mercados ilegais. Quem morrem? Os grandes operadores desses mercados? Não, morrem os pequenos operadores desses mercados, os que fazem o trabalho sujo e o trabalho mais desprotegido. Aquele moleque que tem 16 anos, 17 anos, vara a madrugada na quinta-feira, na sexta-feira, faz turnos de 12 horas vendendo cocaína, crack, maconha, ou que aluga uma arma para fazer um roubo numa residência, como é mais comum aqui do que num comércio, ou que faz um aluguel de uma arma ou compra uma arma nas próprias redes criminais para roubar um carro, que é menos frequente aqui em São Carlos, mas tem se tornado mais frequente nos últimos anos, né? E que são mercados que a gente vem estudando há bastante tempo. Então, olhando de um ângulo, esses moleques, evidentemente, têm que ser responsabilizados pelos crimes que eles cometem, como qualquer outro cidadão, já que a gente está falando que todo mundo tem que ser tratado como um cidadão. Olhando de um outro ângulo, que é o ângulo do mercado, esses meninos são a bucha de canhão que faz com que esses mercados comecem a operar. Então, por exemplo, o Samuel. Samuel, eu escrevi sobre ele recentemente. O rapaz que eu acompanho faz uns 15 anos numa favela em São Paulo. Conheci ele, era criança, hoje ele é um jovem adulto, né? Tem exatamente o perfil de algum filho da Ana, né? que a Isa contou para a gente. Samuel estava com ele um dia, ele tinha acabado de roubar um carro. No caso dele, ele tinha roubado uma caminhonete, junto com outros 3 meninos da idade dele. Samuel tinha 18 naquele ano, e os meninos tinham um mais velho que ele e outros 2 mais jovens. Eles ganharam R$ 1.500 cada um para fazer esse roubo, mais precisamente 1.250. A Hilux que eles roubaram custa R$200 mil. Eles ganharam 1.250 cada um, totalizando R$4 mil por aquele roubo. Um roubo violento, usando arma de fogo, que é gravíssimo, evidentemente, né? Eles roubaram esse carro por um pedido de um cara que eles conheciam, que era um cara mais graduado no crime ali na quebrada, falou para eles, traz o carro para mim, desse modelo, milão para cada um. Acabou pagando ele pagou R$5 mil em vez de 4 no final. Então, esse cara pagou esse R$5 mil para 4 meninos roubarem um carro que custa R$200 mil. Só que se esse menino estivesse no mercado de trabalho que está aberto para ele, porque ele é um moleque que, como todos que estão no crime, ou a grande maioria, o Benjamin está aqui, né, convive diariamente com essa molecada, sabe do que a gente está falando, né? Essa molecada a molecada, em geral, mais pobre entre os mais pobres e a molecada que tem mais defasagem escolar, por todos os dramas da vida cotidiana deles. Molecada que tem, em geral, o mercado de trabalho formal e mesmo informal bloqueado, né? Mas o mercado ilegal é sempre muito inclusivo e muito aberto. Então, no tráfico de drogas cabe todo mundo, nos assaltos cabe todo mundo, mas ele não tem que passar o dia inteiro descarregando um caminhão. Porque esses meninos, o mercado de trabalho para eles é o seguinte, é entregar panfleto, é ser motoboy, e olha lá, hein, porque tem que ter bem mais infraestrutura do que a maioria tem para poder ser motoboy, é trabalhar fazendo catação de material reciclável, e é ser servente de pedreiro, é descarregar caminhão o dia inteiro para ganhar o que ele ganha em 40 segundos fazendo esse roubo de caminhonete. O mês inteiro de trabalho do moleque vai dar um salário mínimo para ele, né? Descarregando o caminhão. Só que ele tem, em 40 segundos, a chance de ganhar R$ 1.250, roubando um carro.
63% dos mortos pela polícia no estado de São Paulo, que a gente está escrevendo, publicando sobre isso, os mortos pela polícia acontecem, os homicídios praticados pela polícia em São Paulo, 63% depois de roubo e furto de veículo. Quem rouba veículo à mão armada no estado de São Paulo? Essa mesma molecada, né? A Janaína está aqui, também acompanhou há pouco tempo um caso desse, né? De perto, porque também faz pesquisa. Moleques que a gente estuda e que morrem assassinados. Morrem assassinados roubando, em geral, né? Agora, vamos lá, continua com a história do Samuel. Ele ganhou esses R$ 1.250. No dia seguinte que eu estava com ele, onde a gente foi? Fomos para o shopping Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, e ele torrou os R$ 1.250 que ele tinha na mão, comprando um óculos da Oakley, uma grande marca internacional, pagou lanche do McDonald's para todo mundo que estava junto, outra grande marca internacional, e pagou casquinhas do McDonald's, outra grande marca internacional, para todo mundo. E ele gastou os R$ 1.250 que ele tinha com consumo imediatamente, né? Consumo orgiástico dessa molecada. 25% do que circula em dinheiro do tráfico de drogas no Brasil vai diretamente para a mão desses moleques, porque é mais ou menos esse o valor em São Paulo, da comissão que eles ganham para vender uma droga. Tá? Você imagina 25% do valor do tráfico de drogas sendo injetado diretamente na economia via consumo, na economia nacional, na economia internacional. Quando o Samuel está comprando isso no shopping center, é dinheiro ilegal que está imediatamente se tornando dinheiro global. Não é nem dinheiro legal. Tá? Então, está passando. Você tem uma injeção de dinheiro violenta na economia, saindo do tráfico de drogas para os óculos da Oakley, para o McDonald's, para Subway e assim por diante. Tá? Então, você está passando dinheiro do mundo ilegal para o mundo legal. Você acha que interessa para quem está recebendo esse dinheiro, que esse dinheiro pare de fluir para essa economia? Vai morrer o Samuel? Tá? Samuel tomou um tiro nas costas o ano passado, felizmente sobreviveu. Depois foi preso e saiu da cadeia porque tinha dinheiro para pagar um bom advogado. Pelas redes da facção, que ele não faz parte como irmão, mas que ele é próximo. Tá? O que eu estou falando para vocês, né? O pequeno drama da violência lá embaixo. E isso eu estou falando em São Carlos, eu não estou falando de outro lugar, não. Estou falando de São Carlos, tá? Não estamos falando de outros lugares, estamos falando de São Carlos. Tem PCC em São Carlos, tem dinheiro ilegal em São Carlos, tem mercado ilegal em São Carlos, tem tudo isso em São Carlos, né? Esse dinheiro ilegal tem esses moleques como bucha de canhão. Então, bons policiais estão cansados de saber que você prende o Samuel num dia e no dia seguinte tem outro trabalhando no lugar dele, porque tem demanda de mercado para outro trabalhar no lugar dele. Então, em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tinha... Primeiro eu falo de São Paulo, depois eu falar de São Carlos e a gente termina para fazer o debate. No estado de São Paulo, nós tínhamos 40 mil presos e 1.500 adolescentes internados no começo dos anos 90, tá? Quando começa a política de encarceramento. A gente passa hoje a ter quase 250 mil presos, de 40 para 250, 6 vezes mais, né? E a gente passa de 1.500 internos para 10 mil internos, adolescentes. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está tirando o menino que está traficando na esquina e botando dentro da cadeia. Aí vem outro trabalhar no lugar dele. A gente prende e põe dentro da cadeia. Aí vem outro, a gente mata. Aí vem outro, a gente prende e põe dentro da cadeia. Aí esse que estava aqui saiu, voltou para a rua, está trabalhando ali. Aí a gente prende ele, aí tem 4 presos e um na rua. Então a nossa política de segurança baseada em repressão ostensiva e encarceramento é uma política de multiplicação de ladrão, tá? Para deixar muito claro. Ela multiplica. Ela põe o menino que está na esquina para dentro da cadeia e outro no lugar dele. As cadeias
quando eu estava fazendo mais campo, eram conhecidas como faculdades. Por quê? Porque você sai de uma situação e você sai dela com uma outra condição de acesso a redes criminais e etc. Tá? Aquela Hilux que custava 200 mil foi parar na mão de um cara por 5 mil, certo? Só que aquela Hilux vai ser trocada por 5 quilos de cocaína na fronteira e isso vai gerar 250 mil para esse cara. E se ela for exportada, isso vai gerar 2 milhões de reais na venda final na Europa. Tá? Claro que não fica para uma pessoa só. Mas um carro roubado que vai para a fronteira no Brasil e é trocado por cocaína, ele gera no final um valor que é mais de 100 vezes o valor que ele tinha de origem. São mercados monstruosos que alimentam a indústria de seguros, que alimentam a indústria de leilão, que alimenta indústrias de autopeças, que alimenta a indústria de tudo que coisa que está ligado a veículos, acessórios, etc, etc, etc. Posto de combustível e tudo mais, tá? São cadeias mercantis gigantescas que são, na maioria das vezes, legais, mas que estão associadas a mercados ilegais e, portanto, fazem muito dinheiro em cima do roubo que o Samuel fez, tá? Que o filho da Ana fez, ou que qualquer pessoa do mesmo perfil social está fazendo. Então, a gente está enredado em tudo isso, e isso não está longe da gente, isso está aqui do nosso lado, é só querer ver que a gente vê, né? Agora, como que resolve isso daí, né? Se o negócio é tão grande, etc., como que a gente resolve isso daí? O que eu digo, assim, em escala pequena, como a gente tem, numa cidade rica, como a gente tem, a gente talvez esteja na... Eu estava vendo outro dia, IDH de São Carlos está entre os 20 melhores do Brasil. A gente tem 5 mil municípios no Brasil, nós estamos entre os 20 melhores. Ou seja, nós estamos no núcleo duro da riqueza do nosso país. Tá? E no núcleo duro da riqueza no nosso país, a gente tem mais de 20 homicídios todo ano. Se for ver o perfil desses homicídios, todos muito parecidos, sempre vitimizando as mesmas pessoas. Dá para evitar isso na escala que a gente tem? Dá. Como que você evita que o moleque vá para o crime? Primeira coisa, você não prende o que está na frente dele no lugar. O moleque que está lá na esquina vendendo droga, deixa ele vendendo droga na esquina. Pelo menos ele não está abrindo espaço para mais um. Nos últimos 3 anos eu morei em 3 cidades grandes da Europa. Eu morei nos últimos anos em Berlim, em Londres e em Paris. Nos 3 bairros que eu morei, eram bairros de imigrantes, nos 3 bairros tinha muito tráfico de droga. Nos 3 bairros tinha muita droga sendo vendida na esquina. Só que você passa o ano inteiro e é o mesmo moleque vendendo droga na esquina. Ele vira um comerciante do bairro, tá? Vira um comerciante do bairro. Por quê? Porque você não está tirando esses moleques de lá, não está obrigando eles a se armarem, etc. e tal. Você não precisa reprimir aí, né? Tem jeitos muito mais inteligentes de reprimir que não fazem essa rotação dos moleques que faz com que eles tenham que sair o tempo inteiro, né? Ponto 1. Segundo ponto, fazer o que o Benjamin está fazendo, o que todo mundo está fazendo. Tem que ter rede de proteção para esses moleques, para os que estão envolvidos no crime, né? A gente tinha aqui em São Carlos o NAI, certo? Um modelo que era referência para o Brasil inteiro de atendimento a adolescente em conflito com a lei. Como que o NAI foi atacado politicamente, né? Por meio do judiciário. Essa é a minha leitura, pelo menos. Vocês podem, depois a gente conversa se é isso mesmo, né? Então, você troca um juiz, que São Carlos tinha 4 adolescentes em internação, né? Só que você troca um juiz e em 2 anos você produz 90 moleques em internação. Porque qualquer crime vai para internação, tá? Então, o judiciário tem uma parcela relevante nisso. Só que se você produz 90 meninos em internação, você vai precisar de uma unidade de internação, e vai precisar de outra, e daqui a pouco vai precisar de outra. Tá? Então, a gente tem um modelo de segurança que é furado. Eu não estou falando que ele não respeita os direitos humanos, eu estou falando que ele não produz segurança, porque o Brasil era muito mais seguro nos anos 80 do que é hoje. Quanto mais a gente implementou esse modelo, mais insegurança a gente teve. Agora, sim, para quem é de elite, para quem é de classe média, tá suave, certo? Tá suave, como diz os moleques. Aqui em São Carlos tá muito suave, né?
A gente não enfrenta problema de... Eu estou falando eu também. A gente não enfrenta problema de insegurança. Agora, o pessoal que está lá no Abdenur, que está lá no Gonzaga, e os policiais que estão trabalhando em São Carlos, esses enfrentam uma guerra cotidiana. Uma guerra cotidiana que não é para proteger a população em geral. É para proteger uma parte da população contra uma outra parte da população. Isso, do lado de lá, gerou PCC. Do lado de lá, isso gerou a reação do crime, para proteger essa parte da população que não é protegida contra a nossa parte da população representada pela polícia. Então, assim, a gente produziu uma guerra que está matando sempre os mesmos e está fazendo uma segregação gigantesca entre um grupo da população, que são os muito pobres, e o resto da população. Não é o pobre em geral, são os muito pobres, os que a gente está segregando, botando na cadeia. Vocês sabem qual é a média de idade da população carcerária do estado de São Paulo? A gente tem mais de 1 milhão de ex-presidiários. A média de idade dessa população é 22 anos de idade. 22 anos de idade. A gente tem 1 milhão de ex-presidiários no estado de São Paulo e 250 mil presos. Certo? Então, com 22 anos de média. Ou seja, é esse mesmo grupo que está encarcerado, é o mesmo grupo que está sendo morto e é o mesmo grupo que está sendo contratado para roubar carro. É o mesmo grupo, é só esse grupo. Não tem outro grupo populacional fazendo crime violento. Tem só esse grupo. Então a polícia fala, não, esses moleques são marginais e estão roubando. Na cabeça da polícia, é de lá que vem o problema. Claro que é, né? Porque todo dia você está vendo que quem está roubando violentamente é quem está saindo mesmo dos bairros pobres. Agora, por quê, né? Onde se produziu isso? Os nossos filhos vão roubar? Filho da elite, filho da classe média? Pode roubar de corrupção, de outras coisas, mas violentamente não vai roubar. Os nossos filhos não vão roubar porque tem outras opções. Se a gente oferecesse outras opções para a molecada pobre, não ia roubar. Certo? Se o moleque desde criança estudasse, se o moleque desde criança tivesse todas as condições que os filhos da classe média têm, eles não iam optar por pegar uma arma e sair roubando para ganhar o negócio, porque ele não ia precisar descarregar caminhão o dia inteiro ou roubar. Né? Tá claro? Então você tem mercado de trabalho, você tem judiciário, você tem políticas sociais, você tem mercados ilegais, você tem um monte de coisa que está envolvida com o problema da violência. Né? Você tem facção criminal hoje, que foi, né, efeito colateral dessas mesmas políticas. Você tem tráfico de armas brutal. Você tem situações gravíssimas que estão sempre se relacionando com um mesmo perfil da população. Um mesmo perfil da população. Os jovens negros da periferia, que são os trabalhadores braçais desprotegidos dos mercados ilegais. Se a gente não proteger esses moleques, a gente continua reproduzindo esse ciclo. Os governos progressistas, infelizmente, no Brasil, nos últimos 30 anos, consideraram que segurança pública era um subproduto da desigualdade ou um subproduto do nosso quadro estrutural. Mas tem ações específicas que podem ser feitas para a segurança pública no plano municipal, no plano estadual, no plano federal, que a gente tem que fazer. Né? A gente tem que proteger esses moleques de verdade, proteger esses moleques, proteger as famílias deles, proteger todo mundo que está no entorno deles, competir com o tráfico. É isso. Se não competir com o tráfico, tem que matar esses moleques ou encarcerar esses moleques e eles vão reaparecer na esquina daqui a pouco, armados. É isso que acontece. Então, faz 20 anos que a gente estuda esse negócio e, assim, o debate de segurança só piora. Os índices de criminalidade só pioram. A gente, no Brasil, no plano estadual, no plano municipal, a gente tem cada vez mais presença das facções regulando a vida nas periferias. E a gente continua como se nada houvesse, achando que esse é um problema da polícia. Segurança é um problema da polícia. Né? É assim que todo mundo pensa. E é muito confortável que a gente pense assim. Mas o que a gente está falando aqui, né, é que não é. Que é um problema do pacto social, de um novo jeito de pensar na sociedade, que pense que esses moleques aí,
o Samuel é o que menos ganha dinheiro com esse mercado ilegal e é o que mais provoca violência social e é o que mais morre daqui a uns anos. Ah, então não tem que fazer nada com esse moleque, tem que deixar ele roubando, deixa quieto, deixar ele traficando. O que eu diria? Se ele está traficando sem violência nenhuma, deixa traficar. Pelo menos você não multiplica ele. E se ele está roubando e causando alguma violência, ele tem que ser responsabilizado por isso e toda a responsabilização que ele tem que ter com isso tem que ser associada a uma lógica de proteção social do grupo ao qual ele faz parte, não apenas individualmente. Eu acho que numa cidade rica como a nossa, uma cidade enormemente rica de recursos de todos os tipos, recursos humanos, conhecimento, universidade, indústria, agricultura, agronegócio, tem tudo aqui, né? Todos os serviços, tem da coisa mais gourmet, a coisa mais rural, tem de tudo aqui. Então, uma cidade como essa, a gente ter os índices de criminalidade que a gente tem, eu acho vergonhoso, sinceramente. A gente tem mais de 20 homicídios numa cidade como essa por ano, eu acho vergonhoso. Ter 700 roubos, a gente ter as taxas de letalidade policial que a gente tem, eu acho vergonhoso. Isso porque a gente tem atendimentos de excelência, de novo, como faço questão de frisar, conheço o Benjamin há tantos anos, né, Benjamin? A gente vem acompanhando o trabalho há tantos anos, a gente sabe a qualidade do trabalho que existe. Então, agora, como todos os bons policiais sabem, você ficar prendendo moleque, tratando de moleques, é enxugar gelo, porque tem sempre outros chegando na medida em que o mercado está inteiramente trabalhando no momento lá. Falei pra caramba, né? Peço desculpas. Vamos pro debate. Que eu me empolgo porque são raras as chances da gente discutir essas coisas. Muito obrigado, Gabriel. Muito importante mesmo. Eu entendo que a fala sua, né, e da Isabela, né, quer dizer, sinaliza para uma questão que né, que a esquerda, de fato, trata pouco e trata mal o tema. E assim dá a necessidade de se buscar uma resposta, porque na falta de propostas, o que prevalece são esses projetos mais conservadores que só têm caminhado nessa direção que vocês estão colocando aí para a gente, né? Então, muito obrigado pela sua fala. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo Mancini, que vai fazer um breve comentário, e em seguida a gente abre para aquele bloco de perguntas, tal, para trocar umas ideias aqui. Obrigado, viu? Paulo Mancini. Bem, boa noite a todas e a todas, boa noite Gabriel, Isabela e o Benjamin também da Fundação Casa, que está aqui a convite nosso, né? E agradeço muitíssimo, né, as palavras, que privilégio que a gente ter em São Carlos a Universidade Federal e a USP, né, que pode dar essa contribuição. E é fundamental que a gente transforme esse privilégio em benefícios para todos, né, como o Gabriel ressaltou, e especialmente para aqueles que mais precisam, né? A gente que vive mais, vamos dizer, dentro da classe média, esses problemas às vezes ficam invisibilizados sob estatísticas, né, de números. Então, eu adorei esse método etnográfico, né? Eu sou biólogo, né? Não sou da área de sociais, e já tinha ouvido falar, mas muito, né, superficialmente, e agora eu vi um pouco, né, como que ele funciona. Então, conta histórias, né? Fala de sociologia de um jeito gostoso, contando história das pessoas, né? Um jeito muito rico, né? E, na realidade, não é bem um comentário que eu quero fazer, mas é suscitar algumas questões, né, que depois o Gabriel e a Isabela, e até mesmo o Benjamin, podem estar nos ajudando a compreender melhor, né? Então, uma primeira pergunta que eu faria para a Isabela é se nesse trabalho, né, junto essas famílias no Jardim Zavalha, se ela pode falar um pouco da percepção dessas famílias, Jardim Zavalha não, do Miguel Abdenur, né? Do Eduardo Abdenur.
a percepção dessas famílias da polícia, como é que eles veem a polícia militar. E também, especificamente, se tem alguma observação a respeito da nossa Guarda Municipal. E aí a outra observação que eu quero fazer é isso. Foi nos nossos governos do PT que foi criada a Guarda Municipal, resolvendo um problemão que era a Guarda Noturna, que estava com uma dívida enorme e era uma corporação que tinha alguma corrupção, muito prejuízo, né? E foi transformada numa Guarda Municipal moderna, tal. E hoje, por coincidência, eu tive a oportunidade de ver uma breve entrevista do secretário municipal de Segurança Pública, acho que, não sei se era coronel, tal, está na reserva já, né, o Samir Gardini, e que ele disse que a Guarda Municipal trabalha como apoio da Guarda Militar, da Polícia Militar, né? Inclusive, hoje, parece que a Guarda Municipal ela já ganhou permissão, não sei se já está fazendo as suas rondas, coisa armada, né? Então, eu queria ouvir um pouco do Gabriel, talvez, qual a visão deles de como a Guarda Municipal deveria ou deve atuar. Ela, inicialmente, no período inicial do governo Nilton, quando ela foi criada, era principalmente uma guarda patrimonial, do patrimônio público municipal, né? Mas começou a desempenhar outras tarefas, e eu mesmo, que era responsável pela área de gestão ambiental, fiz algum esforço para que a gente tivesse algum contingente da Guarda Municipal dedicada à fiscalização ambiental, que é um trabalho muito necessário e difícil de conseguir, né? Mas esse é um dos pontos que eu gostaria de estar perguntando, né, que visão que eles podem ter da nossa Guarda Municipal. Outro aspecto que me chamou bastante atenção na fala da Isabela foi o que ela ressaltou, né, que a Ana, né, a família da Ana, moradora hoje, parece, do Eduardo Abdenur, que é um bairro com uma estrutura física muito melhor que o Jardim Gonzaga, que iniciou como uma favela, né, numa área pública ocupada lá e muito irregular, em região muito acidentada, né? Então, me chamou a atenção que elas consideram muito mais seguro o Jardim Gonzaga, que é notoriamente, pela mídia local, né, como um local de maior criminalidade, centro de tráfico e tal. Isso eu acho muito importante porque mostra que as relações que se mantêm dentro da comunidade, elas são aspectos muito importantes da segurança pública, né? E aí eu aproveito para perguntar sobre um outro programa que existe no estado de São Paulo, da Polícia Militar, que eu tive conhecimento em Araraquara, não sei aqui em São Carlos se tem, onde tem, como se funciona e como funciona, que é um programa chamado Vizinhança Solidária, que é um programa da própria Polícia Militar que ele incentiva um bairro, uma região, a implementar esse programa. Eu queria saber se vocês têm conhecimento desse programa e se tem alguma avaliação deles. Enfim, são essas considerações iniciais que eu queria fazer e reitero meus agradecimentos por essas contribuições que vocês estão dando. E gostaria, Reinaldo, se me permite, que passasse a palavra para o Benjamin, da Fundação Casa, para fazer esse complemento inicial das apresentações. Claro, um grande prazer. Muito obrigado, Paulo. E eu queria verificar, ele está aqui na sala, né? Benjamin, você pode dar uma fala para a gente, por favor? Aqui, uma contribuição nesse debate? Bem, boa noite. Estão me escutando? Sim. Boa noite, Benjamin. Boa noite a todos, boa noite a todos. É um prazer estar nessa discussão, né? O Paulo me fez o convite para poder compartilhar também um pouco das nossas vivências, mas evidentemente que
tanto a Isabela quanto o Feltran, ponto de vista científico, acadêmico, estão com mais autoridade para falar sobre essas várias questões que permeiam a segurança pública. Mas eu acho que tem algumas coisas que eu queria pontuar e colocar para o debate, para o Gabriel e para a Isabela. A Fundação Casa tem hoje 9.600 vagas para adolescentes em medida e adolescentes em internação provisória, adolescentes em semi-liberdade. E a pandemia trouxe algumas lições interessantes, né, para a gente. Hoje nós estamos ocupando pouco mais de 50% dessas vagas. E isso em detrimento, primeiro, do próprio Poder Judiciário, que editou um provimento no final do mês de março, proibindo o cumprimento de mandados de busca e apreensão, né, em função da pandemia, cancelou as audiências presenciais, e isso acabou criando um entrave na ação do sistema de justiça, principalmente das polícias, porque ia levar esse menino para onde, em que circunstância. E aí, dentro do mesmo provimento, determinou que o delegado só solicitasse a custódia do adolescente nos casos de ato infracional de natureza grave, né? Que é o homicídio, o latrocínio e o roubo à mão armada, né? Ou seja, algum ato que atentasse contra a vida das pessoas. O tráfico, nesse período, diminuiu muito a apreensão, só no caso de reiteração ou por determinação judicial de algum processo anterior à Covid. E qual foi o resultado prático disso? E mais do que isso, no mesmo provimento, determinou a antecipação de relatórios de adolescentes, mesmo os casos de casos, né, de atos graves, que esses relatórios fossem encaminhados para que o judiciário, né, observasse a possível a imediata liberação desse adolescente. Os regimes de semi-liberdade, as medidas em meio aberto, todos os adolescentes foram mandados para casa para acompanhamento, ou seja, criou uma nova dinâmica no sistema socioeducativo. Certo é que nós chegamos no início do mês de junho com aproximadamente 4.600 adolescentes, e aí no final de julho, mês de agosto, isso aumentou, estou falando no estado inteiro, até 1.500 adolescentes, mais 1.500 adolescentes, aí já com novas entradas, e hoje nós não estamos com 6.000 adolescentes na Fundação Casa. Isso era impensável até o mês de fevereiro, né? É lógico, já vinha numa diminuição sensível em 2018, 2019, mais sensível, alguns fenômenos a gente tinha observado, mas essa ação, essa decisão de, olha, não é para prender menino no tráfico. Por quê? 70% dos nossos adolescentes são adolescentes oriundos do tráfico, né? Ou seja, prisões que o próprio ECA, o STF tem súmula, os sinais, já todo mundo já está tudo tem toda uma regulamentação para não apreender esse adolescente, né? E, no entanto, sempre houve, né, por ação da polícia e do Poder Judiciário, a aplicação, a apreensão e a aplicação de medidas para o adolescente oriundo do tráfico. Eu queria só fazer uma provocação, Gabriel. Eu acho que está por trás disso, na verdade, nessa situação normal anterior à pandemia, a gama enorme de fornecedores de serviços para o Estado. Também acho que precisa considerar isso. Não sei como é que vocês estão na pesquisa. Pra vocês terem uma ideia, o orçamento da Fundação Casa para 2020 foi orçado em R$1.960 bilhões. Isso é quantas vezes o orçamento de São Carlos. E aí você vê os outros orçamentos da segurança pública, são cifras, né? E aí vamos pensar, né? 10.000 adolescentes instalados. Quanto custa? Orçamento do Estado, segurança. Já passou saúde. Passou saúde já, acho que era o segundo, ou terceiro, né? Saúde. O terceiro de educação, estava muito próximo de educação. Isso. Aí você somando Secretaria de Segurança Pública, Administração Penitenciária, Fundação Casa. Não, aí passa saúde. Aliás, passa educação, inclusive. Passa também. Somando os três. Somando tudo é o primeiro. Exatamente, é o primeiro. Então, 250 mil homens presos. Se os fornecedores de alimento, né, de refeição,
ganhar R$1 por dia de lucro, nós estamos falando de R$250 mil por dia de lucro. Aí é só fazer a conta quanto está durante o ano. Vestir essa garotada, vestir esses jovens que estão no sistema prisional. É um recurso muito grande. Eu sempre fiz esse debate internamente, não só dentro da Fundação Casa, mas inclusive com o Poder Judiciário, né? Falou, olha, quem é que está bancando isso? Não existe cafezinho de graça. A outra questão, ainda dentro do tráfico, agora especificamente dentro do tráfico, que nós observamos, Gabriel, aí fica para uma sugestão até de pesquisa, mas nos últimos 2 anos, a relação do adolescente envolvido no tráfico com o crime organizado, ou seja, com os irmãos do PCC, pelo menos aqui em São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, nós observamos. Ela não é mais aquela relação de troca, o nível de comprometimento um com o outro. Para entender isso de forma mais fácil, até uns 3 ou 4 anos atrás, o adolescente era apreendido com a droga. Se for uma ação da polícia, aquela droga era perdoada. O custo dessa droga era perdoada, né? Porque foi uma ação da polícia. Nós observamos que esse adolescente, de uns 2, 3 anos para cá, a hora que ele cumpre a medida, ele tem que voltar e fazer o corre para poder pagar a droga que foi apreendida. E isso eu acho que essa mudança na relação com o crime organizado teve um efeito também no comportamento do adolescente no sistema, né, dentro da Fundação Casa, ou seja, aumentou o conflito entre eles, porque já não há mais aquele comportamento de grupo. É uma questão aí para vocês pesquisar, ver se é um fenômeno mesmo que está acontecendo, porque nós estamos partindo de observação no comportamento do adolescente. E isso fez aumentar também a taxa de reincidência em algumas cidades aqui da região. Sem dúvida. É mais geral, sim, cara. Então, eu não sei como é que está São Paulo, Grande São Paulo, Campinas, região de Campinas, né? Mas aqui nós observamos essa mudança na relação. E isso tem implicação dentro da comunidade. Se vocês observarem como é que aumenta também o conflito, aumentou inclusive o número de homicídios entre adolescentes, porque eu acho que além da questão comercial, o crime tem um elemento disciplinador. A organização do PCC ela é extremamente disciplinadora, então ela perde esse poder. Isso precisa ser observado. Tá? Só para contribuir, Paulo, em relação ao AGM, em relação às armas da Guarda Municipal, eu lido muito com eles, na verdade, assim, eles têm até uma autorização por uma ação do Ministério Público de usar arma. Tá? Mas arma para defesa pessoal. As armas que eles têm são deles e não do município ainda. Há uma discussão até de o município comprar, treinar e passar arma para ele. Na prática é o seguinte, se ele ferir alguém, matar alguém, né, fardado, ele vai responder como crime comum e não por uma ação profissional. Né? Ou seja, até briga com eles, vocês não vão lá ficar junto com os polícias aqui, vai preso, né? Que lá no Romão. Talvez o Gabriel vai entender essa linguagem. Então, assim, eles têm a arma, né? Mas a arma é para uso pessoal e não para atuação como guarda municipal. Tá bom? Teve um caso em São Carlos, né? Que o guarda foi desarmado por outro, tomou um tiro. Foi, aqui perto do shopping, perto da minha casa. O cara tomou a arma dele, deu um tiro. Bom, uma confusão danada. Eu acho que as questões que eu tinha eram essas e estou aqui à disposição para o debate. Mais uma vez agradeço Paulo, Gabriel, Isabela, o Reinaldo, Vera, todo mundo que está aí. Estamos à disposição aqui para a discussão. Valeu, Benjamin, muito obrigado pela sua contribuição, né, esse olhar sobre a perspectiva da Fundação Casa. E agora a gente vai já caminhando então para a abertura de outras perguntas, né? Eu queria ver com a Lourdes se tem alguma questão, Lourdes, do Facebook. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Parabéns aos que falaram, principalmente a Isabela Pinho, que tá, acho que a família toda está aí, ao Gabriel. São só pessoas parabenizando. Tá legal, obrigado. Passar, Helena. Você tem alguma questão, alguma pergunta? Alguém que está inscrito para fazer pergunta? Não, também não tem nenhuma pergunta. Então, acho que eu vou passar a palavra para a Helena, né? Para a Isabela e para o Gabriel.
E aí eu acho que na fala podemos combinar que na fala da Isabel, a gente... Oi, Isabela? A gente pega e encerra as inscrições para fazer perguntas, tá? Então, eu vou passar agora para a Isabela e depois em seguida para o Gabriel. Isabela, qual está com você? Muito obrigada, Paulo e Benjamin. Achei muito interessante as duas colocações e as perguntas. Muito interessante tudo que o Benjamin falou, né, que ele mostrou. Não é porque a gente é cientista e acadêmico que a gente tem, né, alguma superioridade. Acho que isso não tem nada a ver. Nossa experiência é muito interessante para a gente. A pergunta do Paulo, né, como que as pessoas lá, né, no caso eu fiz no Abdenur, no Eduardo Abdenur, isso. Como que as pessoas, a percepção das pessoas, como elas veem a polícia e a guarda municipal, né? Eu relatei o caso da Laura, da menina mais nova, mas é algo muito frequente principalmente porque as mulheres que eu fiz a pesquisa, os maridos, eles estavam envolvidos, né? Então, mas não só delas, mas nunca visto a polícia de uma forma positiva, assim, muito raro isso. E sim, relatavam, por exemplo, a polícia entrar nas casas, revistar tudo, e mesmo as pessoas que não tinham nenhum envolvimento, então não era visto, né, de uma forma positiva. E da guarda eu não me recordo de nada assim nesse sentido da guarda, talvez conversando mais com os meninos, eu acho que os rolezinhos, por exemplo, aí talvez aparecesse mais, mas no bairro assim em si, eu não me recordo de nada assim. Legal. Sim, mas era muito frequente essa entrada nas casas que as mulheres me retratavam, me descreviam, né? Essa forma aí ostensiva, essa forma bem repressiva, como o Gabriel falou. E a outra pergunta era sobre o Abdenur e o Gonzaga, né? Eu quis trazer exatamente esse caso dela ver o Gonzaga como um lugar mais seguro para ela, para a gente exatamente problematizar isso, né? Que geralmente no imaginário que a gente tem, nas representações que a gente tem, o Gonzaga é a favela, o Gonzaga é o lugar, como você falou, né? Com a construção é mais antigo e tudo mais. E o Abdenur é um bairro mais novo. E por eu ter feito a pesquisa em 2018 no bairro, ele ainda não tinha, agora ele tem a creche e a escola. E naquela época não tinha. Então isso também influenciava muito a percepção das mulheres sobre o próprio bairro, né? E que o Gonzaga tinha mais proximidade das pessoas. Eu acho que tem também uma relação com o lugar, com a identidade, com o lugar, com a proximidade, obviamente, né, com a família, com conhecer. E também porque esses bairros, tanto o Abdenur quanto o Zavagli, a forma, né, que são construídas, a gente também tem que analisar. Por exemplo, o Abdenur demorou um pouco para ter ônibus, aí as mulheres foram atrás do ônibus para a escola, e aí depois demorou para chegar, né, às escolas também. Então, acho que tem esse fato de... É óbvio que não é todo mundo que pensa dessa forma, né? Faz muita diferença ter uma casa, elas falam a todo momento disso, minha casa própria, finalmente consegui esse sonho, mas isso não é unívoco, não é. Tem diferentes percepções ali. A gente tenta observar essas diferentes percepções também. Acho que é isso que eu tinha anotado. Eu acho que o resto o Gabriel pode comentar, né? Da questão da guarda municipal armada e da vizinhança solidária. Eu prefiro que ele fale. Agradecido. Obrigado, Isabela. Só fazer uma consulta antes. O Lourdes, teve alguma outra inscrição, alguma outra pergunta? Reinaldo, não tem nenhuma até agora. Tá. Helena, tem alguma inscrição? Também não, nenhuma. Tá. A Vera Lúcia acabou de falar que ela gostaria de falar. Tá. Então, acho que eu vou passar a palavra para a Vera e depois eu passo para o Paulo. Aí o Gabriel já responde o bloco, faz a consideração final e eu retorno para a Isabela para fazer a consideração final. Beleza? Por favor, Vera, você pode dar uma contribuição? Muito bem-vinda. Boa noite, né? Boa noite. Eu tenho participado, porque eu sou prima do Zaga e da Maria de Lourdes, né? E eu estou adorando, essa aqui é a minha área, porque eu sou assistente social.
Então, foi muito importante. Eu tenho acompanhado todas, mas essa eu estou amando de paixão, né? O professor Gabriel, quando ele lançou o livro dele, Os Irmãos, eu comprei já na pré-venda, porque eu estava atendendo um caso, eu trabalho na Secretaria da Justiça, eu trabalho com perícias. Eu fui fazer perícia num local lá, com uma menina de 18 anos, que ela estava encantada por participar do PCC. Ela achava a coisa mais linda. Ela ia ser presa, mas ela estava se achando, né? Então, eu não conseguia entender, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta para a professora Isabel. É assim, quando você fala das assistentes sociais, você falou, nossa, eu cheguei lá na comunidade e as crianças, não, eu vou embora porque pode vir empreender, né? E eu vejo isso muito, muito, muito com as minhas colegas. E a minha questão é a seguinte, eu acho que tem que passar pela formação profissional. Porque, assim, quando nós saímos para atender, eu vejo que eles falam assim para mim, olha, ele é assim mesmo, ele vai ficar assim, para que a gente vai perder tempo com ele? Isso é uma profissional. Eu acho que tem que começar mesmo dentro da academia, para as pessoas se sensibilizar com a questão. Porque senão a gente vai ficar sempre nisso, eles correndo da gente, né, do profissional que está lá, e as pessoas também admitindo, olha, eles são assim mesmo. Então, eu acho assim, inadmissível isso. Quando eu trabalho com colega, que eu trabalho numa equipe multidisciplinar que acontece isso, eu fico muito, muito aborrecida. Eu acho assim, muito importante essa formação acadêmica. Eu não sei o que vocês acham disso, porque nem todo profissional é o profissional. Ele está ali porque o cotidiano dessas pessoas são muito, muito, muito difíceis, até da gente compreender. E as pessoas até chegam a ter medo deles, né? Eu só trabalho com comunidade, eu não trabalho com outro tipo de pessoas, só da comunidade. E eu vejo isso. A formação tem que passar dentro da universidade. Eles precisam compreender quem são essas pessoas e por que o menino está no tráfico. Não está no tráfico porque ele achou bonito estar no tráfico. De jeito nenhum. E é horrível, porque eu acho que não tem agora na academia, sabe, se passa isso como uma banalidade. Essa é a minha impressão. Não sei qual é a impressão de vocês. Quando ela falou isso, me tocou muito, sabe, sobre essa questão de, eles têm medo, eles ficam com medo, quando a gente tem, na nossa profissão, como assistente social, é a proteção dos direitos, sabe, passa até pela proteção deles, a proteção dos direitos que a gente deixa de cumprir porque a gente acha que é normal, a gente começa a achar que a sociedade acha que eles são assim mesmo e acabou. Essa é a minha indignação. Bom, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Vera. Eu vou passar a palavra para o Paulinho agora e em seguida para o Gabriel dar as respostas. Bem, a outra coisa que eu gostaria de pedir para o Gabriel abordar um pouco é o que, de forma geral, os oficiais da Polícia Militar, eles sempre expressam isso, e hoje o secretário municipal de Segurança Pública voltou a expressar a mesma opinião deles, que um dos problemas que a gente tem de criminalidade é a nossa legislação penal, porque a polícia prende principalmente os adolescentes e a justiça solta, né? Então, era isso que eu gostaria que ele comentasse também. Tinha mais um outro aspecto, mas agora me fugiu da memória, que estava relacionado um pouco com a intervenção da Vera, aí, que foi muito importante também. Mas, enfim, é isso. É esse senso comum, né, que é quase um senso comum, de culpar a nossa legislação. A nossa legislação realmente ela não ajuda no combate à criminalidade? É essa que é a pergunta. E a outra, agora sim eu lembrei, é assim, ora, os nossos policiais militares, eles convivem com esses estratos da população mais pobre da nossa sociedade de forma muito permanente. E muitos deles, eles vêm desses próprios estratos, né? Eles nascem, viveram, se criaram, às vezes, nos estratos mais pobres da sociedade. Por que que é muito difícil a gente encontrar
policiais militares progressistas. São raríssimos que a gente vê no país, especialmente aqueles que dão a cara para bater, né? Talvez existam mais, mas não se mostram. Até pela hierarquia militar e tal, eles não podem se apresentar. Mas, se puder comentar um pouco sobre esse aspecto, né, de nós termos uma polícia militar tão conservadora e reacionária, a gente pode dizer, né, e até muita boa parte dela bolsonarista, né, né, por que acontece isso? Muito agradecido. Obrigado, Mancini. Eu vou passar a palavra para o Gabriel, mas antes surgiu mais uma pergunta aqui, Gabriel, já vai no embalo também, que foi uma contribuição da Fátima Bongiorno, que gostaria de saber sobre os conselheiros tutelares. Como é a atuação deles? Tanto para você como para a Isabela, né? Então, eu queria pedir agora que você, da resposta, você também já faz considerações finais, e também queria destacar que essa é uma primeira conversa sobre o tema, porque o tema ele é muito amplo, né? E que nós temos que aprofundar um pouco mais, assim, inclusive no sentido de estar construindo, né, algumas propostas e caso eleito, né, possa ter efetivamente uma postura em defesa, né, dos interesses da maioria da população. Então, essa aqui foi um primeiro esquenta, né, uma primeira discussão sobre o tema, mas que em breve voltaremos a consultá-los no sentido de estar retornando esse debate aí, e com mais tempo, e aprofundando ainda mais aí durante o processo eleitoral. Gabriel, por favor, a palavra é sua. Legal, obrigado. Obrigado pelos comentários também, muito bom ouvi-los. Eu acho que como elemento assim mais geral de campanha, o que eu acho que a gente deveria defender, e da minha posição é isso que eu sempre defendi, é que a segurança pública seja baseada em evidências e que a segurança pública seja baseada numa ideia de direito à segurança, para todo mundo, né? De modo mais geral. E aí, claro que as coisas técnicas elas vão entrando. Então, eu vou falar muito rapidamente de cada uma delas, porque cada um desses temas é muito discutido na área e ele daria mais uma outra fala inteira. Mas vamos lá. Guarda Civil, né, que o Paulo comentou. Tendência nacional, né, que as guardas civis se militarizassem e passassem a ser pequenas polícias militares em cada município. Então, a ideia de segurança no município é uma demanda das polícias militares que, com pressão federal, produziram uma indução de armamento e de militarização das guardas civis municipais no Brasil inteiro. Então, por exemplo, o programa Crack é Possível Vencer, Política Nacional de Drogas, ele vinha acoplado a uma série de possibilidades que as guardas civis municipais tinham de buscar armamento, de buscar curso de formação para militarização, assim por diante. Você tem setores da região metropolitana de São Paulo, municípios da região metropolitana de São Paulo, de onde isso veio, de onde veio esse movimento, né? Sobretudo na zona oeste da região metropolitana. E dali, você tem, por exemplo, guardas metropolitanas ali, que tem treinamento igual do BOP. Essas coisas têm um núcleo duro, né? E esse núcleo duro é um núcleo de poder político e sobre o orçamento de partes das polícias, e essas partes das polícias pressionaram indução federal para armamento e militarização e, portanto, subalternização das guardas municipais às polícias militares. Tá? Do mesmo jeito que você tem avanço sobre o orçamento municipal por parte também dessas mesmas polícias. Então, você tem, por exemplo, em São Paulo, a Operação Delegada, que chamava. A Operação Delegada era basicamente uma transferência de recurso da Prefeitura de São Paulo para a Polícia Militar, que era o chamado bico legal. Fazer bico, fiscalização. E aí, o que vocês querem fazer? Vamos fazer fiscalização de trabalho ambulante, coisa desse tipo. Porque, evidentemente, ainda tinha mais a propina em cima disso. Né? Bom, então você tem um processo que vem nos últimos 10 anos de fortalecimento muito grande
da capacidade política e de ascensão sobre os orçamentos públicos dos setores mais militarizados. Tá? As transformações nas guardas civis têm a ver com isso. Claro que daí em cada município isso ganha uma configuração, dadas as forças políticas locais e tal, mas a indução federal é para isso. Né? E sobre e na mesma linha, né, o que o Benjamin estava falando, né, isso a gente chama de mercados de proteção. Né? Você tem os mercados ilegais, o tráfico de drogas, o contrabando, e associado a isso você tem os mercados de proteção, que são os mercados de segurança privada, de segurança pública, e os mercados ilegais de proteção, que são as propinas, os subornos, o que o molecada chama de acerto, né? Que no Rio é arrego, etc. Que são esses mercados que estão sempre associados aos mercados ilegais. Então, o mercado de quentinha, né? O mercado de roupa para preso, o mercado de curso dentro de não sei aonde, o mercado disso, daquilo, são mercados todos que, sei lá, de arquitetos que produzem unidades de internação, etc, etc, etc. Você vai tendo uma multiplicação disso, que são mercados associados à internação, por exemplo, ou à prisão. Né? E depois disso vem a privatização dos presídios, como uma nova forma de dar um upgrade ainda mais nessa forma de acumulação. Então, a lógica disso tudo é lógica de mercado. Né? Então, o menino preso é o que gera... Estou falando menino porque é menino mesmo, a maioria são jovens, né? Andam em cadeia. Eles vão gerar uma série de outros mercados de acumulação que produzem desenvolvimento social. No período de expansão do encarceramento paulista, o governo estadual escolhe as cidades pequenininhas para serem sedes de prisões, porque elas eram mais fáceis de fazer passar a prisão ali, e porque ali o argumento era: nós vamos desenvolver a cidade em torno do presídio. Vamos gerar tantos empregos diretos, tantos indiretos, assim por diante. Tá? Então, a política de segurança vira uma espécie de política de desenvolvimento. Certo? E aí é difícil parar esse processo. Né? Sobre a vizinhança solidária, é mais um dos processos de construção dessa base que eu tenho chamado de um movimento de massas, né? Associado à extrema-direita brasileira. Né? Basicamente, o que é isso daí? É o grupo de WhatsApp do bairro, em que o policial se torna a figura mediadora central e que toda a população se refere àquele policial para resolver os problemas de segurança, veja, de modo relativamente privado, de novo, né? Sempre meio entre privado e público. Porque eu tenho o contato daquele policial, aquele policial tem o contato com a instituição, digamos assim. Mas eu estou trabalhando na lógica que eu, por ter o contato pessoal, por ele ser do meu bairro, por ele ser próximo, ele vai trazer recursos públicos para mim, ao invés de canalizar para outro lugar. Então, não tem nada de público, de ideais públicos nesse programa. O que tem uma capilarização do controle por essas redes semi-privadas, semi-públicas, né, ligadas às instituições militares. Você tem uma legitimação muito forte da polícia que vem sendo construída nos últimos 15 anos. A polícia vai ocupando, a subprefeitura vai ocupando, coronéis reformados vão ocupando cargos públicos, você vai ocupando os conselhos gestores, você vai ocupando o CONSEG, nem se fala, sempre foi, você vai ocupando os conselhos tutelares, você vai ocupando o Conselho de Direitos Humanos, o Conselho de Diversidade. Tudo isso vai se tornando espaço de expansão capilar dos policiais militares, muitos deles convertidos, né, ao pentecostalismo, porque essa expansão se dá ao mesmo tempo, né? Então, você vai produzindo essa capilarização da polícia que vai legitimando o policial. Então, se antes o policial era visto como truculento por todo mundo, agora uma parte da população vai falar: não, mas ele está na igreja com a gente, ele está no grupo de WhatsApp, ele está ajudando a gente aqui, então a gente está com ele, melhor do que estar com bandido. Faz sentido, né? Só que isso, do ponto de vista público, não é elaboração de política pública de segurança. Isso é capilarização de poder privado, né, extraído da corporação pública por meio de sujeitos que vão se capitalizando politicamente e monetariamente e vão virando vereador, e vão virando
deputado, e vão virando senador, e vão virando presidente da República. Né? Então, não há diferença formal entre esse tipo de programa de base e a construção política das candidaturas policiais, etc. Isso é parte do mesmo fenômeno. Né? Então, é sempre a mesma lógica, a lógica de guerra. Então, respondo também a sua pergunta sobre a legislação. A legislação ajuda ou atrapalha, né, na segurança pública. Se a gente pensa a segurança pública como uma guerra, que a polícia, que a gente tem que fazer um estado policial, e tudo no estado vai virar polícia, a escola vai virar polícia, a saúde vira polícia, a assistência vira polícia, o conselho tutelar vira polícia, tudo vira polícia, então a legislação atrapalha, sem dúvida. Né? Se a gente tem que fazer uma guerra interna contra os bandidos e matar todo mundo e fazer um grande extermínio, a legislação atrapalha. Não, a gente tem que prender todo mundo. Não queremos matar, não. Imagina, a gente quer só prender. Agora eu falo, pô, a gente está prendendo há 30 anos e a gente está exportando facção para o mundo. Porque todas as facções brasileiras vêm de dentro dos presídios, todas. Né? E não são poucas, tem mais de 80. Né? 2 delas com características nacionais muito bem estabelecidas e redes internacionais. Né? Então a gente está exportando. Né? Então vamos prender à vontade. Eu sempre falo, prender é muito ruim para quem é preso. Mas não é nada ruim para a facção. A facção adora quando tem mais gente presa. Quanto mais gente presa, mais capacidade de expansão a facção terá. Né? Então, o outro ponto que o Benjamin falou, a gente vem notando, sim, em outros lugares, e a gente tinha que trabalhar mais próximo mesmo. A facção ganhou tamanha capacidade... A Isabela está estudando no Porto de Santos, né? Agora. A facção tem uma tamanha capacidade, tamanha escala nos mercados ilegais, que ela ganhou nos últimos 10 anos, que você não tem mais, eu acho que inclusive não tem mais interesse por parte da facção de ficar regrando briga de marido e mulher, ficar regrando molequinho disso, daquilo, que fez-se muito, né, dos anos 2000, com toda aquela presença nos bairros, a justiça, oferta de justiça, etc. Né? Os caras estão mandando container para a Bélgica, os caras estão mandando coisas de milhões e milhões de reais que está na mão da facção atualmente, né? Não sei se vocês estão vendo as últimas operações que foram feitas, as últimas apreensões, que são apreensões milionárias, assim, de toneladas de cocaína, que geram um valor inacreditável. Então, a coisa está nessa escala, o crime no Brasil, né? Então, a própria facção, há alguns anos a gente vem ouvindo, né? A quebrada está largada, já não está rolando mais a presença que tinha anteriormente, etc. Que tem a ver com essa expansão enorme, né? Vera, eu tenho uma proximidade muito grande com o mundo do serviço social, né? Eu tenho muita formação, eu fiz muita formação com o pessoal lá da PUC, de São Paulo, da ISA, de Cicoga, toda essa galera um pessoal muito próximo, né? E a gente tem um respeito gigantesco pelo mundo do serviço social e por essa formação que você está cobrando, né? Essa formação humanista e uma formação consciente politicamente e que consegue enxergar onde o assistente social está. Né? Eu entrevistei a Luísa Erundina, que era uma assistente social, 2 vezes. Ela sempre conta, né, que quando ela começou o trabalho dela como assistente social e organizando o movimento de favela, ela fala: a gente foi chamado para fazer uma remoção de uma favela, para contar os barracos que iam ter a remoção em seguida. Em vez de contar os barracos, fazer a remoção, a gente contou os barracos e fez a organização do movimento para a luta social. Né? Isso virou o movimento de favela em São Paulo, que vai dar na eleição dela lá na frente, né, numa conjuntura específica também. Mas ela sempre fala, né, nós temos um papel profissional e nós temos um papel político a cumprir no mundo, e a gente tem que ter essas coisas separadas e claras ao mesmo tempo, né? E articuladas de uma outra maneira. Então, ouvindo a sua fala, me sinto muito próximo, né, do jeito que você também pensa o serviço social, e acho que sim, que a gente tem que trabalhar nessa direção da formação, né? Última coisa, os conselhos tutelares, né? Os conselhos tutelares, o ECA previu que fossem conselhos com pessoas eleitas e que fizessem a fiscalização e a garantia de todos os direitos das crianças e adolescentes, né?
com esse tipo de ocupação que a gente veio vendo há muito tempo, né? Na última eleição de conselho tutelar, teve, os evangélicos estão tomando conselho tutelar, né? Mas, assim, a gente fazendo pesquisa, há 20 anos tem sido tomado os conselhos tutelares, não é de hoje. Não sei aqui em São Carlos que eu não acompanhei, mas faz 20 anos que esse processo está acontecendo, né? Aí, com essa ocupação guerreira dos conselhos tutelares, eles passam a ser polícia de família, né? E lá tirar a criança da família. Então, sendo mais um ambiente que se torna policial, é mais um ambiente que as pessoas se tornam refratárias. Se os conselhos tutelares fizessem o que tem que ser feito, que é garantir direito, ninguém é refratário. Agora, se ele se torna a polícia das famílias, aí todo mundo fica refratário, né? Então, acho que foi a Fátima que perguntou, né? Mas eu acho que é isso. Desculpa, eu falo pra caramba, gente. Desculpem mesmo. Muito obrigado, Gabriel. São sempre palavras assim que bastante esclarecem muita coisa sobre o tema. E agora eu quero passar para a Isabela para ela fazer... Você quer fazer mais alguma consideração final, Gabriel? Eu só quero agradecer muito o convite, a possibilidade de a gente conversar. Acaba que eu moro em São Carlos há 20 anos e trabalho muito pouco aqui, inclusive por razões de segurança, né? A gente sempre procura não trabalhar nesses temas muito próximos de onde a gente mas sempre que possível. Mas eu adoro, evidentemente, estar nessas rodas e conversar com vocês. Faz muito bem e desculpa ter falado tanto. Valeu, Carmen. E agora eu vou passar a palavra para a Isabela para fazer as últimas considerações também, para a gente estar fechando esse encontro aqui. Por favor, Isabela, a palavra é sua. Obrigada pelos comentários. Eu vou passar rapidamente, porque o Gabriel já passou por todos, e para não estender, né, que a gente já está estendendo um pouquinho. Primeiro, da Vera, achei muito interessante o que você falou, Vera. Fiquei 2 anos no cadastro único, e também observava muito isso, esse conservadorismo e tudo, né? De que as pessoas são assim, essas meninas que engravidam, tem todos esses estereótipos aí que são... Mas também não dá para dizer, por exemplo, daqui de São Carlos tem também assistentes sociais que eu vejo que são diferentes. Concordo que também essa formação também tem que mudar, né? Essa visão e essa formação, e que se busque essa proteção e não essa forma de controle, mais uma forma policial nas famílias. Eu acho que tem que visar essa proteção a essas famílias e não um controle tão exagerado e tão policial assim. Mas entendo que também é um trabalho muito difícil, que eu acho incrível, né, e acho muito importante das assistentes sociais, e que também é super escasso, né? Aquela coisa, essa negociação de cesta básica, é algo muito cotidiano e horrível, né? Sério. Ouvindo o Benjamin falando a enorme quantidade de dinheiro para a segurança e da assistência social, isso é brutal, essa diferença, né? Sobre outra coisa que o Gabriel já também tocou e que o Paulo falou, mas eu estou tentando estudar agora no meu doutorado, essa desigualdade dentro do próprio mercado ilegal da cocaína, né? Porque se a gente for pensar mesmo na maconha, o quanto de tráfico que tem nas classes médias e que não são violentos, né? E, geralmente, quem está na base, como o Gabriel falou, são aqueles que morrem e que são encarcerados. Esses dois efeitos atingem de forma muito desigual. Acho que os efeitos violentos, eu estou tentando olhar tanto para a acumulação diferente, né? Os lucros tão diferentes e tão exorbitantes dentro do mercado ilegal da cocaína, e também esses efeitos diferentes de morte, né, e de encarceramento para quem está mais na base. Estou tentando ver isso no meu doutorado, que é completamente diferente da minha pesquisa no mestrado. E na nossa pesquisa dos carros, do roubo e furto de carros, a gente analisou exatamente isso, né? Quantas seguradoras, os leilões ganham com isso, e o risco não chega nem um pouco, né, neles, e a acumulação, por outro lado, é enorme, é gigantesca. E acho que esses fenômenos todos que vocês falaram, da politização das polícias, da militarização, são fenômenos que têm crescido muito, e acho que chega até na presidência. E outra coisa que a gente não comentou tanto, mas o Gabriel falou agora desses mercados de proteção, esses mercados ilegais, eles só funcionam porque tem essas propinas, porque tem essa lavagem de dinheiro, porque tem arrego, acerto, suborno, senão não funcionariam, né? Então a gente também tem que olhar para esses agentes que também estão no Estado.
atuando fortemente. E a última coisa sobre a polícia, né, que quando a gente fez pesquisa dos carros também, a gente fez pesquisa na fronteira e fazendo entrevista com a Polícia Federal, eles falam muito sobre isso, né, sobre o gato e rato, que nada adianta, né, eles prendem ali e soltam aqui. Eu me lembrei disso também. Parece que é um movimento circular, né, que não funciona, porque é tanta droga passando, é tanta arma, tanta coisa que, enfim, a gente tem que mudar isso, né. E por fim, só para terminar, Benjamin, quando você estava falando desses efeitos da pandemia, eu lembrei da questão do Daniel Irata, né, o Gabriel, o texto que saiu dele, o quanto essas medidas, essa suspensão das operações policiais nas favelas do Rio reduziram as mortes. Eu acho que a gente também tem que acompanhar agora com a pandemia quais são esses efeitos. Incrível isso. Não, Tudo, né? Perfeito, sim. Continua. A polícia parou de fazer a operação, caiu toda a criminalidade no Rio. Sim. Eu mandei o link aqui no chat. Interessante também a gente acompanhar isso, né? Esses efeitos. Enfim, eu quero só agradecer e finalizar, né? Muito obrigada, foi muito interessante. Dá vontade de continuar, mas acho que já deu nossa hora, né? Obrigada. Obrigado, Isabela. E nós vamos continuar assim, tá? Em breve a gente vai estar retomando essa discussão assim, para a gente estar acumulando referências aí para estar formulando uma proposta para esse processo eleitoral. Então é bem breve, né? E no mais, né, eu queria agradecer muito a presença sua, a presença do Gabriel, a presença de todos que estão aqui, reforçar, né, o convite para a convenção virtual do próximo domingo, dia 13 de setembro, do PT, onde serão confirmados, né, os candidatos, tanto do Executivo como da Câmara Municipal, e também reforçar aqui a nossa intenção ainda nesse mês de setembro, provavelmente no dia 21 de setembro, realizar uma atividade que a gente vai chamar de Primavera em Mutirão, né, que é justamente o momento de a gente estar encontrando todos os apoiadores, e aqueles que são pré-candidatos também junto com a gente, a vereadores em Mutirão, para que possamos fazer, né, para podermos dar fazer aquela confraternização e também já nos preparando para o início da campanha eleitoral que começa no dia 27 de setembro, né? E assim coloco à disposição, né, o nosso e-mail, mandato@gmail.com, ou o Facebook, que é só Mandato em Mutirão, né, para aqueles que quiserem sugerir temas, quiserem fazer adesão, quiserem fazer comentários, serão sempre muito bem-vindos. Então, eu quero agradecer a todos aqui e acho que agora a gente vai estar encerrando o nosso evento e até breve com todos. Tá? Obrigado, gente. Até logo. Valeu. Tchau, Valeu, obrigado, viu? Muito jóia. Até mais, gente.